fala sobre o tema como a aposentadoria especial, legislação tributária e e-social impactam na gestão das empresas. Como vencer esse desafio? Convidamos para este debate a advogada da Vilela Viana Advocacia e Consultoria, Cláudia Salles Vilela Viana, o gerente sênior de saúde na Ternium Brasil, Alessandro Dias, sócio do escritório Ronda Tara Advogados, Elcio Ronda. Como moderador deste painel, convidamos o médico e especialista do SESI Nacional, Cláudio Patrus, a quem passamos a coordenação dos trabalhos. Bom, gente, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença de todos nesse último painel do dia. Aliás, nesses 2 dias intensos aí de informações importantes, e nesse painel, que é o último, e aí lembrando de agradecer aos presentes aqui, quem também está nos vendo online, a gente teve discussões muito interessantes, começando ontem. A gente estava falando do papel da liderança dentro das organizações, na lógica de saúde e segurança, como esse gestor máximo da empresa contribui para esse processo, sempre levando em consideração a liderança pelo exemplo, utilizando os recursos e ofertando os recursos necessários para que consiga fazer as transformações na área de saúde e segurança na empresa. Hoje, pela manhã, entramos na lógica de gestão de riscos, olhando para o ambiente de trabalho. Depois passamos para uma lógica da saúde propriamente dita dentro das organizações, o que nós podemos fazer dentro das organizações para gerenciar a saúde desses trabalhadores. Depois entramos numa lógica do futuro do trabalho, o doutor Rasquilha trouxe para a gente um pouco de como que a inovação vai nos auxiliar a chegar aonde, num olhar diferente para o futuro, levando em considerações essas questões de saúde. E, por fim, esses 2 painéis muito focados na lógica da aposentadoria especial, principalmente na questão do ruído, mas esse painel específico, esse último, é uma lógica de compliance, de como que nós, empresa, aquilo que, por algum motivo, falhou em uma dessas etapas, em um desses processos, chega para que a empresa, a gente, dentro de uma lógica de compliance, a gente precisa trazer para as empresas algo mais prático, na visão de vocês, dentro desse olhar, no olhar de como a aposentadoria especial, a legislação tributária, principalmente previdenciária, e a questão do e-social. A gente sabe que o e-social hoje, dentro da área de saúde e segurança, ele teve aquele processo de simplificação, ficando, basicamente, os eventos relacionados à previdência, e mais ainda detalhando as questões vinculadas ao anexo 4 da Decreto 3048, que são relacionados à aposentadoria especial. Então, assim, o objetivo desse painel é olhar um pouco para dentro, das organizações, das empresas, o que efetivamente a gente consegue fazer para que as empresas consigam superar esse desafio com o menor trauma possível. A gente viu já no debate anterior que é uma temática complexa, difícil, mas que é possível. E a gente entende que, nesse momento, a gente precisa dar uma luz para que essas empresas possam entender esse momento e passar com a menor turbulência possível. Então, já passando aí passo a palavra para a doutora Cláudia, iniciando aí os trabalhos, nesse olhar, do ponto de vista da sua experiência,
da sua visão jurídica, dentro da sua prática do dia a dia, como que você entende essa questão da legislação, principalmente nessa questão discutida da aposentadoria especial, principalmente nesse olhar do ruído, com esse imbróglio aí relacionado à decisão do Supremo, como que as empresas devem ser tratadas nesse olhar? Claro, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu prefiro falar de pé. É o trauma de quem é baixinho, né? Prefere falar de pé. Mas é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês o conhecimento que a gente tem, o que a gente adquiriu sobre esse assunto. A gente está falando de uma matéria que envolve conhecimento em várias áreas. Você precisa entender um pouquinho de constitucional, de tributário, direito previdenciário, direito do trabalho, segurança e medicina do trabalho e um tiquinho de processo civil que é aplicado em todos. Mas não é difícil. É fácil. Eu vou tentar simplificar. É fácil e eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que eu sou mais otimista. Eu vejo um monte de defesa, e a leitura que faço do julgamento do STF também é um pouco diferente. Vamos lá. O que o STF decidiu? Primeiro, ele não estava falando de tributo. O assunto ali não era esse. Ele não estava falando nada de custeio, ele não estava falando de empresa. O que ele estava decidindo ali era apenas o seguinte: o INSS, quando ele vai analisar o seu pedido de aposentadoria especial, ele pede para você apresentar apenas o PPP, nada mais. De vez em quando ele pede cópia do laudo técnico, mas é muito raro. A única coisa que é exigida é o bendito do PPP. E se nesse documento tiver escrito EPI eficaz, sim, cumpre as normas de segurança, sim, o INSS indefere 100% dos pedidos. Bom, e aí provoca uma judicialização. O trabalhador vai na justiça. A aposentadoria especial não demanda a prova pericial de que você está doente. Você não precisa estar doente. Isso aí é aposentadoria por invalidez, é outra coisa. A aposentadoria especial, você precisa provar que esteve exposto ao risco. E o único documento exigido na via administrativa é o tal do PPP. E aí, como eu disse, o INSS negando. Os trabalhadores vão todos para a justiça, óbvio. Chega na justiça, tinha juiz que entendia, não, só o PPP não vale, tem que fazer prova técnica. Tinha juiz que dizia, sim, só o PPP vale, é não. Os recursos foram subindo, o STF um dia foi decidir isso. Só o PPP é ou não suficiente para negar ou conceder o benefício. Só isso que ele decidiu. E o que ele decidiu foi, ele firmou duas teses nesse sentido. Primeira coisa, não cabe presunção. Não cabe presunção. O professor Wagner Balera, inclusive, falou, concordo, não cabe mesmo. Precisa provar o quê? Que eu adoeci. Não, precisa provar que esteve efetivamente exposto ao risco. Pois muito bem, o EPI, disse o STF também. Ora, se o EPI for comprovadamente capaz de eliminar esse risco, então, joia, não há direito à aposentadoria especial, porque ela está atrelada à exposição ao risco. Se não há risco, ou existe o risco, mas a níveis toleráveis de segurança, não tem benefício. E disse ainda o STF, INSS, meu filho, você é o cara que tem o poder e o dever de fiscalizar se a empresa está preenchendo certo ou não esse documento. O documento tem que ser preenchido com base em laudo técnico. INSS, você tem que pedir o laudo técnico. Você tem que fiscalizar se ela faz o laudo técnico. E se existir alguma dúvida sobre a existência ou não do risco, você, INSS, vai ter que pagar o benefício especial. Porque não pode ter dúvida e o trabalhador ficar no prejuízo existindo dúvida. E aí disse sobre o ruído. Ora, com relação ao ruído, a potência do som causa outros danos, que não são só a perda auditiva. Só esqueceu de dizer qual é a potência. E aí isso levou um caos, né? Um verdadeiro caos de interpretação, principalmente em mídias sociais.
Mas ele disse lá, a potência do som causa outros prejuízos. Causa mesmo, só esqueceram de dizer qual potência. Disse ainda, a simples e mera utilização do EPI não é suficiente para garantir eficácia de eliminação de risco. Só usar o EPI não prova nada. E disse ainda, a mera declaração do empregador naquele papelzinho não é suficiente para afastar o benefício. É muito diferente do que a Receita está dizendo que ele disse. Aí vem a Receita Federal e diz assim, o STF disse que não existe EPI eficaz para ruído. Aonde? Nós lemos julgado diferente, então, nós dois. Porque ele não disse isso. Ele disse que o ruído causa outros prejuízos que, às vezes, o EPI não consegue eliminar, e causa mesmo. Mas a alta potência, explosões militares, quem trabalha com dinamite, daí você tem vibração, por exemplo, que o protetor auricular não segura. Mas não estou falando do ruído da sua indústria, estou falando de ruído de bomba. Só isso daí o STF não analisou. Cláudia, mas por que o STF não escreveu isso? Porque o STF não mexe com matéria de prova. O INSS nem pode pedir prova pericial, não é da competência dele isso. Né? Ele nem poderia ir buscar essas provas, porque ele não está lá para isso. Né? Não é ele que tem que fazer isso. Aí vem a Receita e diz, não existe EPI eficaz para o ruído. Mentira, não foi isso que o STF disse. Segundo, a aposentadoria sempre será devida, inclusive por exposição presumida. Ora, o STF tinha acabado de dizer que não cabe presunção. E querem um detalhe engraçado? Mesmo depois da decisão do STF, o INSS continua negando 100% dos benefícios. Terceiro, a empresa tem que pagar o adicional mesmo com as normas de SST. Não, o STF disse exatamente o contrário. Se o EPI for comprovadamente eficaz, a questão está toda na prova. Prova que é eficaz, que você não tem que receber o benefício especial e menos ainda financiar o benefício especial. O fato gerador da contribuição é o exercício da atividade nociva. Não, é a efetiva exposição. Aí me vem um ato declaratório, em 2019, que é contraditório em seus próprios termos. Em seus próprios termos. Aliás, contraria não só ele mesmo, no único parágrafo dele, nunca vi uma redação mais mal redigida em toda a minha vida, porque contraria o próprio parágrafo, e ainda contraria todo o arcabouço legislativo sobre a matéria. Disse o ato declaratório. Empresas, ainda que vocês eliminem o risco, vocês vão ter que pagar o EPI nos casos em que não afastar a aposentadoria especial. Ora, a eliminação do risco afasta a aposentadoria especial. Não existe nenhum caso na legislação e nem na prática de que o risco tenha sido eliminado e a aposentadoria especial concedida. O ato é contraditório nos seus próprios termos e contraria ainda a legislação. O ato não vale absolutamente nada em termos de hierarquia legal. No direito, aprendemos sobre pirâmide de Kelsen. O ato orientativo, ele está para baixo das instruções normativas. Imagina, você teria que levantar um tapete para poder pegar ele lá de baixo. Juridicamente, não tem força normativa. Né? Além de ser contraditório e contrariar não só ele próprio, como até mesmo, né, a instrução normativa da Receita, que fala, se afastar a aposentadoria especial, não tem que pagar. Contraria a legislação. E a própria instrução normativa da Receita diz assim, que esse afastamento da aposentadoria especial se dá conforme atos que têm que ser estabelecidos e adotados pelo INSS. O reconhecimento dela ser incompatível, desse ato declaratório ser incompatível, já até está na justiça. Eu trouxe para vocês um julgado aí, que o juiz falou, esse ato é incompatível com a legislação. Tá, se eu tenho que obedecer à legislação, e se a própria Receita Federal falou isso, então vamos lá, olhar o que está escrito na legislação. Pois muito bem, um dia criaram esses adicionais, 6, 9, 12%. Isso é alto pra caramba. Se vocês não têm ideia do quanto isso aumenta o custo de mão de obra, é muito dinheiro.
O custo mais básico, mais ridículo de mão de obra que tem, fica em torno de 78,96%, sem esse adicional. Se eu jogar os 6%, ele pula para 86,12%. E se eu jogar ainda a insalubridade que você vai ter que pagar na sequência, ele aumenta para 91,68%. O acréscimo de 6% representa um custo mínimo, um acréscimo mínimo de 12,72% no seu custo de mão de obra, no mínimo, porque eu estou falando do custo mais básico que existe. Pois muito bem, a legislação eu deixei toda aqui para vocês poderem pegar depois. O que temos de lei é isso aqui. Ora, e aí, o que diz a lei? Tem que ter efetiva exposição ao agente nocivo. Essa exposição tem que ser provada através de PPP, e a efetiva exposição é qual? É aquela que, mesmo depois da adoção das medidas de controle, a nocividade não foi eliminada. Veja a lei falando das medidas de controle, tanto são válidas que estão previstas em lei. Diz ainda que a relação dos agentes é prevista pelo Poder Executivo e ele pode alterar sempre que ele quiser. Poderia ter alterado depois da decisão do STF. Não alterou. Teve alteração nenhuma no anexo 4 do Decreto 3.048. O LTCAT tem que subsidiar o PPP. O PPP tem que ser cópia da conclusão do LTCAT. E, de novo, a lei fala das medidas de controle quando alterou a redação do decreto para falar dos agentes cancerígenos. A lei é clarérrima em dizer o que tem que ter no laudo técnico. Então, está ali. Você tem que fazer exatamente o que está ali. Eu pus nos slides, mas para vocês terem, depois pode divulgar os slides, enfim, copiar. O que precisa ter o laudo técnico, porque é dali que nós vamos tirar a defesa da sua empresa. Pois muito bem, a exposição precisa ultrapassar o limite de tolerância, e se ultrapassar e você não tiver equipamento de proteção coletiva, normas administrativas de redução de jornada, revezamento de turnos, e nada para conter aquele agente, de forma que não tenha como diminuir o nível de exposição a um nível de tolerância, então aí sim você tem um agente, uma exposição efetiva, e aí sim você tem que pagar os 6%, os 9% ou os 12%. Se com essas medidas de proteção você elimina ou reduz, neutraliza, você não tem que pagar o adicional e o trabalhador não vai ter direito ao benefício. No caso de ruído, a mera declaração, aliás, ruído e sem ser ruído, a mera declaração no PPP não é suficiente. Isso significa o quê? Que todas as vezes em que o PPP estiver dizendo que não é nocivo, o INSS vai ter que provar que realmente não é nocivo. Só o PPP não serve de base para o INSS negar o benefício da população. É diferente de você dizer que as empresas agora têm que pagar 6%, mesmo que cumpram o NR. Isso não está escrito em lugar nenhum e nunca esteve. É diferente a leitura. O INSS vai ter que provar que não há exposição para poder negar um benefício especial. Como que ele vai provar? Através dos documentos das empresas. LTCAT agora é publicado no E-Social. Não é difícil para o médico perito do INSS ir atrás dessas provas. Pois bem, aqui eu tenho, além de tudo o que está na legislação, até agora eu só falei o que está na legislação. Lei 8.213, Decreto 3.048, Instrução Normativa do INSS, número 128. Além disso, você ainda pode buscar defesa em todos esses documentos, porque em todos eles há expressamente a anotação, a conclusão de que sim, o EPI é eficaz para o ruído. Nós temos ali moção da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, nota técnica do próprio Ministério do Trabalho, nós temos um ofício do CREA de Santa Catarina, do CREA do Rio Grande do Sul, CREA do Paraná, um parecer técnico do Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, um relatório técnico sensacional da ABNT, uma nota técnica da Firjan e do SES do Rio de Janeiro.
Temos 3 pareceres da Fundacentro muito bons também. Temos um parecer da FIP sensacional, feito para a Associação de Indústrias de Carne, e um parecer técnico NR-LAEP também muito bom. Em todos eles, a prova é em conteste de que há ali a defesa. Há, portanto, uma interpretação equivocada da decisão do STF, no meu ponto de vista. Há uma cobrança de tributo dissociada da legislação, inclusive do próprio ato declaratório. Há um cerceamento de defesa por parte da Receita Federal, porque ela desconsidera a documentação ambiental que você tem de proteção, ela nem pede para ver. Há uma obrigação tributária associada à presença do agente, o que a legislação não permite. Ela tem que ser associada à efetiva exposição e não à presença do agente no ambiente. O Código Tributário Nacional veda a presunção em direito tributário e ele está sendo aplicado pela Receita. Isso não é possível. E o Código Tributário veda o uso de analogia, e eles estão pegando um processo onde você não foi parte, que nem julgava tributo, para vir aplicar e cobrar um tributo totalmente indevido. Então, sim, está recheado de instrumento de defesa. Não é para as empresas saírem pagando isso, a não ser que a sua empresa não tenha norma de prevenção absolutamente nenhuma e que seja, de fato, nocivo. Pois, muito bem. O que mais eu posso fazer? Estou correndo aqui, Cláudio, porque estou acabando já. O que mais que eu posso fazer? Rapidinho. LTCAT direito. Não dá para economizar no LTCAT. Né? Eu não tenho o PPRA. Não, você tem que ter o LTCAT, são documentos diferentes. Além dele, o PPRA, PCMSO, EPI, tem que documentar tudo. Tem que documentar que entregou, que treinou, que fiscalizou, que limpou, tudo documentado. Programas de prevenção para conservação auditiva, questionário de autoavaliação para... Já estamos terminando. Questionário de autoavaliação para sintoma não auditivo, questionário para identificar exposição externa a ruído, dados estatísticos, perícias judiciais, processos administrativos do INSS, depois posso falar sobre isso. E se nada der certo, ou se você tiver mesmo um agente, não tiver jeito de tirar ele dali, tenho comigo que as alíquotas de 6, 9 e 12 são inconstitucionais desde a emenda 103. Essas alíquotas guardavam relação matemática com as características da aposentadoria antes da emenda 103. A emenda 103 veio, alterou os requisitos da aposentadoria especial e tirou a relação matemática. Isso faz com que eu tenha um excesso de tributo. Há ainda violação de isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, referibilidade e um monte de inconstitucionalidades. O certo seria baixar de 6 para 1,12. E dá para fazer através de mandado de segurança. Eu corri, mas o meu poder de síntese, se vocês me convidassem para falar 2 dias sobre esse assunto, eu ia falar, eu precisava de uma semana. Mas eu... Já está convidada, doutora. Mas muito obrigada, era isso. Já está convidada, doutora Cláudia, viu, doutora Cláudia? E a senhora... Não, e já me deixou muito mais tranquilo, eu estava tão nervoso. Eu falei, gente, será que nós estamos no fundo do poço? Ela deixou assim, uma luzinha bem mais próxima, né, da realidade. Obrigado pela apresentação. Vou passar já direto, até por causa da hora, para o doutor Ronda, mas numa lógica, doutor Ronda, assim, na experiência prática, né, do dia a dia, o que efetivamente as empresas podem fazer? Né? Assim, como que a gente consegue lidar com isso do ponto de vista do olhar jurídico, como que a gente consegue minimizar esse impacto? Isso é um motivo de preocupação. A gente tem alguns fóruns de discussão, tanto no SES quanto na CNI, e esse assunto, assim, eu acho que é o grande campeão de audiência, né? E o entendimento, a gente vê interno dentro das organizações, tem um entendimento jurídico dentro das empresas ainda um pouco difícil. Então, assim, como que, na prática, a gente pode agir para minimizar e mitigar essas questões? Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado aí pelo convite. Obrigado a presença a todos. Eu também, viu, Cláudio? Como sou baixinho, vou ficar lá.
Até porque acho que o pessoal lá é difícil de enxergar, viu? Dá licença. Bom, boa tarde aí a todos, boa tarde a todas. Agradeço muito aí a CNI pelo convite, a pessoa aí do Cláudio. E é um prazer estar aqui falando com vocês nesse final aí de... Eu estava vendo a programação, deve ter sido excelente, né? Os 2 dias, né? A Cláudia fez uma bela exposição sobre esse tema e, de fato, esse tema, assim como outros, tem aumentado muito a insegurança jurídica brasileira, principalmente quando a gente está falando a questão de empresas. Então, quando nós falamos sobre, principalmente, o tema de ESG, né, um tema de segurança, um tema que se liga em relação à estabilidade das relações, a gente vê uma decisão do Supremo, e a doutora Cláudia foi até assim muito simpática com a decisão do Supremo, porque ela é horrorosa, ela de fato, assim, ela começa já na sua gênese, né, muito ruim, num caso individual se tornar um caso, né, com repercussão geral, num caso individualizado de aposentadoria especial que precisa ter um nexo causal, né? Então ela já começa um ponto muito ruim. E, infelizmente, as decisões de tribunais superiores, e quem estava acompanhando, ontem nós tivemos um julgamento no STJ, na sessão, de uma outra questão sobre a tributação de subvenção para investimentos. Aquelas parcelas que nós temos de redução de impostos, se são tributadas ou não pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, era um julgamento de uniformização, e no meio do julgamento da sessão do STJ veio uma liminar do ministro André Mendonça, do STF, mandando suspender o julgamento e afetar para o Supremo. E o STJ, depois vocês acompanham, isso foi inédito o que aconteceu, né? Então, os ministros ficaram assim constrangidos, pediram para todos saírem, conversaram entre si e continuaram a sessão, porque a própria liminar do ministro André suspendia os efeitos se a sessão tivesse começado, mas já criou um grande problema. Então, esse problema realmente gera uma grande insegurança jurídica sobre essa questão da decisão, em que você simplesmente, no caso de ruído, o EPI não funcionaria e você estaria sujeito, então, ao pagamento adicional, como bem colocado aí pela doutora Cláudia. E a Receita Federal solta um ato, é um ato declaratório interpretativo, né? Um ato declaratório interpretativo, uma norma muito infralegal, fruto de uma interpretação isolada, né? Mas que então revoga várias consultas e pareceres e posicionamentos por conta dessa decisão. Isso cria uma insegurança jurídica, começa lá em Santa Catarina, até porque o processo é originário de Santa Catarina, com vários autos de infração, que a Receita segue, porque para a Receita isso é um ato legal. Para a Receita isso é norma. Então os autos de infração vêm, a fiscalização pede simplesmente a sua folha e levanta, então, uma quantia bem considerável, né, cobrando com base nesse ato que nós chegamos. Muito bem, e feito isso, vocês devem ter tido vários painéis aí sobre essa questão, tem muitos pontos aí sobre questionamento sobre esse ato. Não se esqueçam que Receita Federal não é órgão julgador. Começa pelo nome, é Receita. Receita não é só Receita, então só busca recurso. Então, qualquer oportunidade, ela vai soltar um ato buscando receita. E talvez o Haddad ainda não tenha nem se apercebido, porque ele está buscando muita receita, né, por conta do arcabouço fiscal. Então, esse é um campo que significa que a Receita vai fazer um trabalho grande em relação à cobrança. Eu acho assim, muito absurda essa questão do ato declaratório. Falamos, na época, com o secretário da Receita, com o Júlio, falei com o Barreirinhas, o novo secretário da Receita, falei, olha, essa é uma posição que a Receita tem que rever, ou no mínimo parar de autuar, né, até que a situação se estabilize, porque a norma não pode ficar na forma como está. O nexo causal ele tem que ser estabelecido, ele não pode ser uma condição conceitual. Se fosse conceitual, todos, então, que estão naquela folha poderiam pedir aposentadoria especial e você deveria deferir. Só que a prescrição para o pedido, doutora Cláudia, 10 anos, o pedido de aposentadoria, e a Receita cobra 5 anos. Isso eu falei para o ministro do Trabalho. Falei, você tem um gap
que você teria que fazer o pagamento de aposentadoria especial a todos os que não pediram, inclusive, durante o prazo prescricional, sob esse conceito, se esse conceito fosse válido. Mas a própria decisão do Fux, né, no voto ele coloca que essa questão ela pode ser mitigada se houverem, isso é uma outra questão assim, que tira do plano conceitual. Na própria decisão, no próprio voto, ele coloca que se houverem outras situações, ou outros elementos, ou outras, e aí o doutor especialista pode até me corrigir, mas que possam mitigar a questão do ruído, a decisão do Supremo pode ser revista. Mas ela está dentro de um plano conceitual, na forma como foi travada, tanto é que a Receita assim cobra porque ela faz o custeio disto. Então, esse é um outro ponto muito, muito intrigante, né, dessa decisão, em coloca o Fux. E logo na sequência vem um decreto de 2020, né, em que coloca que há possibilidade de mitigação, até em contrariedade à própria decisão do Supremo, a decisão do Supremo. Do Supremo foi em 2019. Esse decreto depois veio em 2020. Então, há uma outra contrariedade. Ponto prático. Muito bom. A gente viu o que foi o ponto prático para as empresas. O que nós vamos fazer? Tem que fazer a defesa. Bom, mas enquanto... Vocês sabem que defesa demora um pouquinho para ser julgada, e depois da defesa, depois do caso, você tem um judiciário. O grande problema, você tem que dar garantia nesses casos. Então, há um grande problema de 15 a 18 anos a ser tratado. Isso tem que ser resolvido antes. Então, lá na federação, lá na Fiesp, falei com a doutora Luciana Freire, nossa diretora, e nós colocamos algumas frentes para tentarmos agilizar essa questão. Uma das questões é buscarmos um outro processo para entrarmos como amicus curiae, e fazer subir rapidamente um outro processo para a questão ser reanalisada. Outro ponto era buscar, isso já fez, era tentar buscar que a Receita retirasse esse ato declaratório interpretativo número 2, que é o que está embasando as fiscalizações. Assim, não retira. Falei, se não retira, pelo menos para de autuar. Né? Deixa a gente ver, porque a decisão está equivocada. A decisão está equivocada. E o outro ponto seria o legislativo, dois projetos, né, Fábio? Acho que estão dois projetos, um lei complementar e uma lei ordinária, a tratar do tema, para tentarmos, para quem quiser anotar, o projeto de lei complementar 245, de 2019, e um PL 1363, de 2021. Agora, todo o projeto de lei depende de uma vontade política, tanto da parte do Congresso quanto do Executivo, mas são as duas formas que a gente pode tentar abreviar esta questão antes das decisões individualizadas, cujo fundamento de inviabilidade concordo plenamente com o que foi até agora exposto aqui pela doutora Cláudia. Tem muito assunto, a decisão é muito ruim e está gerando uma insegurança muito grande. Compliance para a empresa, que é o tema que até me colocaram. Nós ficamos reféns dessa insegurança jurídica, né? A Receita tem um ato, né, e ela faz o custeio, né, e hoje tem o e-social, que são as informações sociais que nós temos que prestar. E o e-social tem algumas informações que são até difíceis de serem prestadas. Nós temos até um pleito para muitas das informações estarem sendo postergadas a obrigatoriedade de envio. E essa questão é uma outra questão que fica, então, um ponto pendente, um ponto realmente de muita indagação dentro das empresas sobre o cumprimento das informações, porque ela tem que ser dada, né? Ela tem que ser realizada, o que não quer dizer que você tem que aceitar a decisão como a forma como ela está. Bom, enfim, eu queria só finalizar, não vou repisar os pontos que aqui estão, porque eu queria dar mais essa visão sobre o campo tributário. A gente já andou em todas as instâncias lá da Receita sobre esse tema, mas, infelizmente, depois da edição de um ato, é muito difícil ele retornar, a menos que haja um ato superior. E o ato superior, eu vejo um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, que possa, então, fazer a anulação desse ato declaratório, ou, então, conseguir fazer subir um caso que a gente possa rediscutir o tema,
onde o próprio voto permite que você faça essa rediscussão, né, sobre essa questão, principalmente em relação à questão do ruído, porque senão com isso você teria as fábricas de EPI para ruído vão ter que fechar, né? Não adianta. É bom, não precisa nem dar. Então, não funciona. Então, se não funciona, você já vai e fica, economiza no EPI, mais ou menos sobre isso, o que é uma teratologia, né? Bom, era isso que eu queria colocar. Agradeço a paciência aí de vocês. Desculpe aí pelo resumo das questões. Muito obrigado aí a todos. Tenham todos aí um bom evento. Muito obrigado. Um ponto colocado, acho que importante, o doutor Honda colocou, né, que na própria decisão, né, tem uma discussão lá no final, realmente, dessa questão da revisão em função de conhecimento sobre o tema, né? A questão do ruído hoje, ela ainda, a gente, do ponto de vista de saúde, ainda tem algumas lacunas que precisam ser estudadas. Dentro da margem de discussão, isso foi falado no painel anterior, né? Quando a gente está falando lá naquele limite, que é o limite mais comum, até o doutor Felipe colocou lá entre 85 e 105 decibéis, a gente até conhece bem o que isso causa no indivíduo. Ruídos muito elevados é que podem ter algum outro tipo de alteração que ainda não está tão devidamente estudado. A gente vem até provocando a nossa gerente executiva, Catiana, sempre nos cobra muito em relação a isso no SESI, da gente estar buscando estudos e trazendo o SESI como protagonista mesmo nessa lógica de estudos sobre ruído, de como que a gente pode ajudar, né, as empresas nesse sentido. Então, já fazendo o link dentro disso com a questão da área de saúde, o doutor Felipe também citou na fala dele sobre a questão dos programas de proteção e conservação auditiva, né, os programas de conservação auditiva nas empresas, e como que isso pode efetivamente ajudar as empresas nessas defesas, numa lógica de ampliar aí do ponto de vista de informações em saúde, para que as organizações tenham uma defesa em relação à avaliação epidemiológica do ruído, que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala em ruído, a gente tem que analisar do ponto de vista epidemiológico dentro daquela organização. Se eu tenho um caso em 10 mil, é diferente de eu ter 10 casos em 100 ou em 1000. Né? E essa condição é uma condição de defesa, e é uma condição técnica muito importante que raríssimas vezes foram utilizadas. A minha vida profissional, eu estou há 5 anos só no SESI, e a minha vida profissional sempre foi em indústrias, grandes indústrias. E só em uma delas, mesmo assim, eu trabalhei 4 anos, eu consegui efetivamente a gente ter um link entre aquilo que a gente levava e as defesas jurídicas utilizarem esse recurso técnico para poder defender. E, coincidentemente, todas as ações envolvendo ruído dessa empresa foram ganhas por ela. Porque não tinha uma questão importante, que é a questão epidemiológica. Então, assim, eram casos fortuitos, eram perdas individualizadas que cabem, né? Eu não sou especialista no direito, mas cabe lá as questões envolvendo o jurídico, mas do ponto de vista do resultado final, a empresa ela foi vencedora em todas as instâncias relacionadas a isso. Por quê? Porque tinha uma boa defesa técnica, laudos bem feitos, bem estruturados, avaliações de ruído feitas dentro da técnica, dentro dos padrões, usando equipamentos de proteção de boa qualidade, com treinamento, com capacitação, enfim, tudo aquilo que está
está definido dentro da lógica legal, mas que serve, né, de apoio para que a empresa use isso em sua própria defesa. Então, nessa lógica, eu passo ao doutor Alessandro a fala, nesse olhar, no olhar mais de saúde e segurança, de um olhar mais técnico, assim, o que é possível nós, da área técnica, apoiarmos as empresas, principalmente nesse olhar de subsidiar informações técnicas para que ela se defenda e faça né, entregue a sua melhor condição em função dos resultados que ela apresentou. Eu não sou tão baixinho, doutora Cláudia, mas em homenagem aos meus colegas de painel, vou ficar de pé também. Boa tarde a todos. Eu sou Alessandro, eu sou médico, tenho formação em medicina. Eu estava comentando com a nossa advogada que medicina e direito nasceram gêmeos no socorro das necessidades humanas. Então, é um prazer fazer parte de um painel em que eu tenho 2 ilustres advogados. Sempre que a gente fala sobre saúde, ou sobre monitoramento da saúde do trabalhador, a gente acaba dividindo a saúde ocupacional da saúde chamada assistencial, como se fossem 2 silos separados, 2 coisas completamente diferentes. Eu, quando entro na fábrica, ou quando entro na usina, eu não deixo os meus problemas de saúde para fora da usina. Eu entro com tudo aquilo que eu tenho na minha vida e com tudo aquilo que eu vivi. Eu entro com a minha hipertensão, com a minha diabetes, com a minha obesidade, com o meu sedentarismo, doenças que podem cursar ou complicar doenças que têm relação com o trabalho. Aliás, o professor René Mendes diz que toda doença tem relação com o trabalho, seja nas causas ou nas consequências. Então, é importante a gente ter o perfeito mapeamento do perfil de saúde do nosso trabalhador, para termos elementos, inclusive nas reclamações trabalhistas, para confirmar que aquela doença não foi causada pelo trabalho. E quando a gente fala em saúde, e aí uma provocação da sigla ESG, falta um H ali, porque a gente está dentro do S, e deveríamos ter uma sigla específica para isso, porque a saúde é o principal fator que interfere com o desempenho das pessoas, com a capacidade para o trabalho, e é a primeira de todas as liberdades, puxando um pouco a sardinha para o meu lado. Então, falta um H ali, fica só uma provocação. Eu vou responder a pergunta do Dr. Patrus primeiro, mas eu volto depois para um aspecto importante, que é o que nos faz adoecer. Pronto. Quero falar um pouquinho sobre o relatório mundial sobre audição publicado pela OMS em 2021. Em 2050, 2,5 bilhões de pessoas terão algum grau de perda auditiva. De acordo com a ONU, em 2050, nós teremos 10 bilhões de pessoas. 25% da população terá uma perda auditiva. Isso é uma questão de saúde pública. Todas essas perdas são causadas pelo trabalho? 1 em cada 4 pessoas vai ter essa perda auditiva. Entender a origem, as causas dessas perdas auditivas é fundamental para você implementar políticas de prevenção e de promoção da saúde para essa população. Essas são as principais causas. Vejam, a maioria das doenças tem causa multifatorial, não tem uma única causa. Nós não podemos afirmar que a perda auditiva foi causada pelo trabalho sem fazer uma análise profunda dos fatores de risco que aquele trabalhador, que aquele empregado tem. Eu não vou passar por cada uma, mas a gente tem infecção, fatores relacionados ao estilo de vida, tabagismo, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Não é incomum encontrarmos um trabalhador com colesterol elevadíssimo e ele ter uma perda auditiva. Quando você avalia o que ele faz, ele não trabalha exposto ao ruído. Qual é a causa dessa perda auditiva? Eu, pessoalmente, tenho perda auditiva bilateral causada pela Covid. Eu tive 4 vezes Covid. Depois da segunda, eu apresentei a perda auditiva bilateralmente. E depois da terceira, piorou a minha perda auditiva. Eu não trabalho exposto ao ruído, eu tenho uma atividade administrativa. A minha perda foi causada pelo trabalho? Não foi causada pelo trabalho. E aí, voltando para a pergunta que o Dr. Patrus fez.
A gente tem uma normativa que diz que todo trabalhador exposto a nível de pressão sonora elevado, está lá no anexo 2 da NR7, tem que fazer um programa de monitoramento audiológico. E a própria Ordem de Serviço 608 do INSS também fala sobre monitoramento audiológico. Aliás, a Ordem de Serviço do INSS diz que a perda auditiva não causa incapacidade. Pessoas com perda auditiva podem, inclusive, continuar exercendo suas atividades na mesma área em que elas atuam, usando o EPI. Seguindo essa normativa legal, todo trabalhador que tem uma exposição acima de 80 decibéis, nível de ação, deve fazer parte desse programa de monitoramento. O risco de uma perda auditiva para alguém que tem exposição a 80 decibéis, de acordo com a OSHA, da agência americana, é de 0 a 5%. Como eu posso afirmar com um grau de certeza elevado que alguém que tem uma exposição a 80 decibéis tem uma perda auditiva relacionada ao trabalho, induzida pelo trabalho? O risco é de apenas de 0 a 5%. Mas esse trabalhador é hipertenso, diabético, obeso. Será que essa não é a causa da perda auditiva para alguém que está no nível de ação? E esse nível de ação tem a ver com a susceptibilidade individual que algumas pessoas podem ter frente àquele risco. Pessoas diferentes respondem de maneira diferente ao mesmo evento, ao mesmo risco. Continuando, então, com o processo de monitoramento, que é legal a partir desse nível de ação. A legislação me diz que é considerado acima do limite todo trabalhador com exposição acima de 85 decibéis, com um fator de dobra de Q5, que hoje é utilizado na NR7, significa que o meu nível de ação é de 80 decibéis. Para quem não é médico, é daí que nasce 80 decibéis, 50% da dose de 85. Como é log 10, faz sentido ser 80 de 85. Se eu adoto o Q3, que é utilizado pela Previdência Social, que é utilizado pela NIOSH e que é utilizado na norma 0H1 da Fundacentro, o meu nível de ação muda, ele não permanece 80, ele vira 82. A partir de qual nível, fator, valor, eu vou passar a medir? 80 ou 82? Então, a adoção pura e simples do Q3 vai mudar com todo o arcabouço legal de monitoramento da NR7. Eu não quero entrar no aspecto legal, mas só para explicar que a adoção de um fator não é simples. A escolha não passa só por adotar Q3 ou Q5, que mais? Essa adoção implica na mudança da NR7, que vai implicar na mudança da NR15, que está em discussão agora, inclusive, a adoção do fator Q3 ou Q5. É importante fóruns como esses para que a gente fomente a discussão da manutenção técnica da Q5, porque ele é mais conservador de um lado, porque eu mantenho o nível de ação em 80 e não em 82. Apesar de não parecer lógico o que eu vou falar, a adoção do Q3 aumenta o número de pessoas que serão monitoradas dentro do processo de PCA. Porque em frequências menores, a diferença do Q3 e do Q5 é mais ou menos de 5 a 7 decibéis quando eu comparo com o Q5, ou seja, mais pessoas entrarão no programa com a adoção do Q3. A Firjan fez um estudo em 2019 ou 2020, na discussão das NRs, que diz que o custo da adoção do Q3 para as empresas do Rio de Janeiro é de 200 milhões de reais, com a adoção do fator de dobra Q3. Sob qual justificativa adotar Q3 e não manter Q5? É importante a gente fazer essa discussão também. Se a gente faz o processo de monitoramento audiológico, eu preciso, para isso, saber quais são as atividades que têm risco. Em que áreas, em que locais, em quais funções eu tenho exposição ao risco. E isso é uma conversa direta com o time da higiene ocupacional. Eu preciso ter um processo de monitoramento de riscos rigoroso, que adote a melhor metodologia, para que, a partir daí, eu possa fazer o monitoramento adequado. Para, se for o caso, conceder o que é devido e negar o indevido. Aquele trabalhador exposto ao risco deve utilizar os EPIs indicados. Uma vez que eu conheço os riscos, eu vou fazer esse monitoramento dentro do que preconiza as normas e o próprio anexo 2 da NR7. Faço esse monitoramento e comparo como esse trabalhador entrou e os exames sequenciais como ele está. Apresentou piora? Agravou? Desencadeou? Que são os critérios da NR7 que eu não vou
me prender? Se ele desencadeou, agravou, a gente tem um aspecto legal que é reconhecer como sendo uma doença do trabalho e emitir a CAT, mas não sem antes fazer essa análise de estabelecimento do nexo causal. No meu caso, a minha perda auditiva foi relacionada ao trabalho? Não foi. Eu tive uma infecção que causa uma perda auditiva. Esse processo, se for feito de maneira adequada, eu consigo garantir elementos de defesa para a empresa, para além de cuidar da saúde do meu trabalhador. Porque eu vou ter um processo monitorado, registrado, com avaliação inicial de referência, a avaliação sequencial, o reteste do trabalhador. Aliás, um aspecto importante é, uma audiometria alterada requer obrigatoriamente um reteste em condições ideais de temperatura, volume e pressão. Ele estava em repouso acústico de 14 horas? Nem sempre isso é possível fazer. Esse trabalhador tem alguma atividade extra-trabalho, como a doutora Cláudia mencionou? Esse cara toca bateria numa banda de rock há 25 anos. Ele é motociclista de um clube da Harley Davidson há 30 anos. E a perda auditiva é do trabalho. É importante investigar esse processo. Além disso, eu preciso garantir, gerar evidências de que o EPI é efetivamente entregue. E a utilização, conforme a doutora Cláudia apresentou, tem que ter o CA. É fundamental. Se você tem um EPI sem CA, você já perdeu o seu elemento de defesa. Um outro aspecto é, eu preciso garantir que o envio das informações do E-Social estão corretas. A gente está num processo de mudança, as empresas estão adotando sistemas ainda em processo de confirmação da sua efetividade, e ocorre o risco de ter uma informação no layout 2220, que é da saúde, e do 2240, que é o ambiental, completamente diferente do que eu tenho na realidade. Se eu informo para a social que eu tenho um risco, eu efetivamente tenho um risco, ainda que no documento eu não tenha esse risco registrado. E, por último, eu preciso ter estruturas médicas adequadas com foco na gestão da saúde, e a pandemia trouxe, felizmente, esse olhar para as empresas. É importante você ter uma estrutura médica adequada, robusta, profissionais qualificados, e não aquela equipe que fica no prédio mais feio da empresa, que só trabalha o que a legislação determina, que são as 6 horas, ou part-time para risco 1 e 2, 3 horas. Nenhum profissional de saúde pode executar uma atividade com qualidade se ele só trabalha 3 horas por semana naquela empresa. Fundamental, portanto, que as equipes médicas sejam adequadas. E aí eu volto, depois de responder essa pergunta do Cláudio, eu acho que meu tempo já está acabando. 2 minutos é muito tempo, obrigado. O que me faz adoecer? Dentro do meu contínuo de saúde, e esse slide foi roubartilhado de uma apresentação do professor Ogata, ele não está aí mais, ele esteve na apresentação de manhã. Eu tenho um contínuo de saúde que é mais saúde até morte, menor saúde até morte. Eu posso adoecer, melhoro, eu tenho fator de risco, sobrepeso, perdi peso. Então, eu vou tendo um contínuo de saúde que, ao longo do tempo, ele vai sendo modificado. Eu tenho uma situação que eu não tenho risco, uma situação que eu passo a ter risco, eu tenho uma doença descontrolada ou uma doença controlada. Se eu não fizer absolutamente nada na minha população, se eu não implementar nenhum programa de saúde e bem-estar, ela vai piorar 7% a cada ano. Essa é a justificativa mais lógica para investir em programas de saúde nas empresas. Além da questão da ética empresarial, é o certo a ser feito. O Brasil é signatário da Declaração de Seul, que diz que é um direito fundamental do trabalhador um ambiente de trabalho seguro e saudável. Como causas da saúde, eu tenho aquelas. 50% do que me faz adoecer ou tem saúde tem a ver com o meu estilo de vida. 10% tem a ver com acesso à saúde, 20% o ambiente, a saúde ocupacional está inserida nesses 20%, e 20% da genética. Como eu posso afirmar que alguém que é obeso, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tem um colesterol alto e fuma, tem aquela doença causada pelo trabalho? Eu tenho que fazer uma série de análises de correlação para estabelecimento do nexo causal. A aplicação de inventários de saúde nos exames ocupacionais permite mapeamento do risco da saúde do trabalhador, e, a partir daí, você tem informações para implementar programas de saúde
e também como elemento de defesa para as reclamações trabalhistas. E, por último, falando um pouco da experiência da Térnio, nós temos um check-up para todo trabalhador da Térnio, não apenas para os nossos executivos. E olha que interessante, eu faço audiometria para todo mundo, no periódico, uma vez ao ano. A gente nem chama de periódico mais, eu chamo de check-up anual. Do total de audiometrias que eu fiz, eu tenho pessoas com exame normal e exames alterados. Eu tenho mais pessoas com perda auditiva na população não exposta do que na população exposta. Ou seja, o EPI atenua. O EPI efetivamente atenua. Eu tenho o dobro de perda auditiva na população não exposta. E é fundamental a gente ter esse mapeamento de saúde para fazer essa comparação de risco relativo. Trabalhar numa atividade, numa área com risco, adoece mais quando comparado a uma área que não tem risco? Somente mapeamento de saúde ou aplicação de testes diagnósticos permite fazer essa inferência. Meu tempo acabou. Muito obrigado pela atenção. Excelente. Fiquei também muito mais tranquilo. Acho que hoje eu vou dormir sonho dos deuses. Vamos lá. Vou ter uma pergunta para a doutora Cláudia. A gente já recebeu, ainda tem algumas chegando aqui, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas tem uma que eu queria fazer, no sentido... a senhora falou muito na questão assim, de como defender efetivamente a empresa, quais os itens que são importantes nessa defesa, como que a empresa pode utilizar essas informações para que aumente a possibilidade de ganhar uma causa da discussão e de que, assim, na visão... do ponto de vista jurídico, tem uma série lá de inconsistências que podem ser derrubadas. Algumas foram pontuadas aqui. A minha pergunta é o seguinte: na prática do seu escritório, como que está esse resultado? Qual que é o seu percentual de resultado positivo? Porque eu fiquei um pouco preocupado com a fala do doutor Ronda, que ele falou assim, poxa, isso é coisa para 15 anos, 10, 15 anos, aí a gente vai ter problemas em relação a essa insegurança jurídica, né? Então, assim, o que, na experiência, eu sei que isso é uma coisa de 2019 para cá, a gente tem aí epidemia no meio, né? Houve um processo aí, mas, na experiência prática do seu escritório, como que está esse em termos de resultado? A gente já tem algum ganho nesse sentido de empresas que conseguiram suspender, por exemplo, o recolhimento adicional em função dessas defesas em relação aos pontos que foram observados aqui? A gente não teve tempo suficiente para a gente formar jurisprudência. Porque o que aconteceu? O STF decidiu em 2015. A decisão dele foi de 2015. A Receita não começou a cobrar em 2015. Então, ela levou um tempo. As primeiras cobranças foram ali para o final de 2016, 2017, que ela começou a autuar. E aí a gente, na condição do advogado da empresa, a minha vontade seria ir direto para a Justiça com um mandado de segurança preventivo. Na hora que a Receita te mandou pedindo documento, eu já entraria com o mandado de segurança preventivo. Você está querendo me cobrar? Não vai me cobrar, não, porque isso aqui é ilegal. Então, você teria essa forma de atuar, mas daí você já vai direto para o judiciário. Ou você poderia entrar com uma ação de ilegalidade da norma do ato declaratório que foi publicado em 2019, também é uma modalidade. Só que aí eu acelero as coisas para o meu cliente. E, para o meu cliente, às vezes, é mais vantajoso eu demorar com as coisas. E aí, dos nossos clientes, pelo menos, todos optaram pela via mais lenta. Qual? Primeiro, eu vou fazer a defesa administrativa. Eu vou dizer para a Receita, você não tem que me cobrar, seu auto de infração é nulo. A gente argue a nulidade do documento, por isso. E aí são 40 páginas detonando a autuação. Né? A principal delas, falta de fundamentação legal, óbvio, porque
O ato declaratório não é lei, né? Muito pelo contrário, ele contraria a lei. E aí você protocola a defesa. Depois dali, vai para o CARF, que leva uma vida para decidir. Depois dali é que vai para a justiça. Né? Então, dá para ir para a justiça rápido, mas a maioria das empresas não prefere acelerar o resultado. Agora, uma coisa que a gente faz que mostra um resultado bom, na verdade, um resultado bom para eu colocar nas minhas peças, né, na defesa. Porque o advogado não faz mágica, não é, doutor Ronda? A gente tem que ter elemento. Se você foi autuado, eu vou dizer, tá, então vamos lá, o que você tem para me dar para eu defender? Né? Eu não consigo inventar coisas. O que a gente costuma fazer, que funciona, primeiro, a gente vai analisar qual é a documentação de segurança que você tem. Como é que está seu LTCAT, seu PPRA, seu PCMSO, se documenta, se não documenta, se documenta a entrega do DPI, se não documenta, higienização, com que periodicidade. Então, tem um checklist. O que a gente mais costuma ver, a gente atende empresas no país inteiro, são 250 empresas fixas em todo o país, algumas com várias empresas ramificadas, é que nem sempre os laudos abordam, aliás, eu posso afirmar que quase nunca abordam a parte previdenciária. Veja, eu tenho 2 legislações que são diferentes e todas 2 demandam a existência de laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Uma coisa é a CLT e as NRs. Outra coisa é a legislação previdenciária e os anexos ali do Decreto 3.048. Então, às vezes, a gente pega laudos que, para legislação trabalhista, são sensacionais. Para a previdenciária, não. Vou dar um exemplo. Exposição a grupos homogêneos, quando você vai fazer um laudo onde você vai trabalhar com grupos homogêneos. Para o direito do trabalho, isso é sensacional, porque você protege mais o trabalhador, mesmo quando ele não está exposto ao risco. Para o direito previdenciário, isso é fraude, e pode demandar denúncia, inclusive criminal, por fraude. Eu não posso trabalhar com um grupo homogêneo para fins previdenciários. Agora, para a CLT, posso. Não é o mesmo documento. O conteúdo que atende à legislação trabalhista não atende sempre à legislação previdenciária. E quer ir mais além? Nos cursos de segurança e medicina do trabalho, não tem a parte previdenciária. Então, como é que você que faz o laudo vai saber o que é para você colocar no bendito do laudo, se você não aprendeu essa matéria? Então, assim, há um desconhecimento do direito previdenciário nesses documentos de segurança e medicina, e a gente daí ensina isso. Ó, empresa, o seu laudo está ruim porque está faltando isso, vamos completar. Está faltando aqui documentação disso. Antes da receita chegar. Mas, ó, agora, bem antes, né? Para já, para ontem. Então, vamos arrumar a casa. Arruma a documentação. Na hora que a receita chegar, aí a gente tem prova. Ele vai pedir os seus documentos? Não, mas a gente vai mostrar a si mesmo, porque a gente tem. Agora a gente tem. Né? Não pediu, mas eu mostro. Aí funciona. Né? Mas por aí. A lógica do GHE, né, do ponto de vista técnico, a gente tem ainda, né, eu estou trabalhando com indivíduos com uma mesma exposição. Eu entendo até que, do ponto de vista previdenciário, o laudo ele tem que ser individualizado. Né? Estou falando do indivíduo especificamente aquela condição. Mas é uma técnica que a gente usa no mundo inteiro, né? E agora, com a reestruturação dentro dos programas de gerenciamento de risco, isso é cada vez mais forte, mais as empresas estão utilizando para que a gente consiga entender efetivamente o grau de exposição que aquele indivíduo está inserido. Até porque esse indivíduo, quando ele está num GHE,
eu consigo gerenciar aquele grupo populacional. Eu estou tratando, apesar de que na área de saúde a gente aborda sempre o indivíduo, né? É uma abordagem diferente da abordagem de higiene ocupacional, mas isso é fundamental. Mas, nessa linha, eu tenho assim, algumas questões, você comentou muito sobre a questão, assim, as documentações necessárias, fazer o levantamento. Só que, a partir do momento que eu estou informando isso tudo já de pronto dentro do e-social, né, eu acabo que utilizo lá o evento 2220 e o 2240 do e-social, são as condições do trabalho, as condições ambientais do trabalho e o reflexo disso dentro da saúde do trabalhador no que se refere a monitoramento biológico. Eu, inclusive, entendo que isso deveria ter mudado. A gente que está no e-social há mais tempo, esses 2 eventos, a obrigação acessória a ser substituída é o PPP. Era o 2220, que é o campo de saúde que hoje está lá, ele, efetivamente, é um campo que está vinculado ao campo 3 do PPP, que foi descontinuado. Então, teoricamente, o S2220 não deveria existir hoje. Só que se criou-se uma obrigação acessória que ele agora virou livro de registro do empregado, né? Uma coisa que não tinha inicialmente no PPP. Mas a questão, e aí eu gostaria de perguntar até para o doutor Ronda, em relação ao e-social, como que as empresas hoje... a gente sabe que a entrega dessa questão, já foi dito aqui, o próprio doutor Alessandro pontuou, que muitas das vezes não existe um sincronismo dessas informações. Às vezes, a parte tributária, o RH da empresa que faz a comunicação, a área de saúde e segurança, às vezes, tem um prestador em separado, que, às vezes, não tem uma conversa ou uma orientação técnica vinculada. É possível fazer separado? É, claro. Né? A gestão ela permite isso. Só que precisa conversar essas áreas para poder definir esse padrão. Como que você vê, do ponto de vista técnico, assim, do ponto de vista jurídico, essas questões de a transmissão de dados sem uma efetiva sincronia de informações no e-social? Ô, Cláudio, boa pergunta, e aí não é só para o e-social. Eu te diria que assim, muitas obrigações acessórias, principalmente aquelas que ligam com a matéria tributária, apresentam essa não sincronização. Nós tivemos aí o e-social, a gente trabalhou muito sobre esse aspecto, até porque algumas informações a gente não via sentido de serem fornecidas. E trabalhamos muito nessa questão da postergação, assim como algumas informações tributárias, por exemplo, como o Bloco K, que era do controle de produção e estoque, absolutamente inócuo, né, na realidade, que a gente precisa hoje, e gerando um custo para a empresa. Na questão do e-social para essas informações, é bastante grave, porque você fica num dilema entre o que informar, se informar e não informar, né? Então, se você não prestar informação, ainda que ela seja uma informação que não corresponda à realidade, você tem uma penalidade por informar. É muito grave. Nós tivemos assim, penalidades até muito altas, né, do campo de vista da obrigação acessória. Então, nesse sentido, a recomendação é sempre se você não tem o campo, ou aquele campo não consegue colocar, é você abrir um procedimento prévio com o ente, seja que está encaminhando, e principalmente trabalhar com a sua entidade de classe. Esses temas têm que chegar para nós, como entidades, CIESP, caso Fiesp, CNI, porque aí nós temos que trabalhar na alteração dessa norma, porque às vezes o técnico não sabe também. E você tem uma informação, vocês têm uma informação técnica, de numérica, que é importantíssima. E isso tem que chegar. E, às vezes, quem está fazendo a norma não tem também essa informação. Se você falar para mim dessas informações, eu não sei nem onde colocar no e-social. Falar, rola o dado e vamos colocar.
Então, isso é importante. Mas isso tem realmente a obrigação acessória hoje, que está ganhando um corpo muito grande, e essa má informação gera também um contingenciamento bastante grande, principalmente de multas tributárias. Hoje, há autos de infração de obrigações acessórias que suplantam até a obrigação principal, por incrível que pareça. Excelente. Bom, nós já estamos com o tempo encerrado, mas eu vou fazer uma perguntinha só para o nosso colega, doutor Alessandro, em relação o programa de conservação auditiva, né, você brilhantemente colocou ali. Hoje, assim, a gente, efetivamente, você falou lá que faz o monitoramento da população exposta, a população não exposta, utilizando ou não, mostrando a questão da eficácia do EPI. Mas, assim, hoje, efetivamente, você consegue levar dentro da instituição que você trabalha, essas informações são utilizadas para fins de defesa, ou você tem alguma dificuldade em relação a isso? Por que a pergunta? Porque a gente vê muitos questionamentos relacionados a isso. Olha, eu tenho a informação, é uma informação do cunho técnico, mas de defesa, mas que envolve questões aí envolvendo a LGPD e questões éticas profissionais. Como que você enxerga isso e como que você vê isso no seu dia a dia, na prática, principalmente no olhar epidemiológico? Sim, a gente utiliza bastante o PCA e o que é produzido dentro do PCA como elemento de defesa. Eu comentei no início da relação umbilical da medicina com o direito. A gente tem essa relação na Ternium. Quase que diariamente eu falo com o nosso departamento jurídico sobre esses aspectos e outros aspectos que envolvam a LGPD. No que diz respeito à LGPD, vê se eu entendi direito, Patrus, se o compartilhamento da informação fere algum aspecto técnico. Ok. Quando o trabalhador entra com uma ação trabalhista, ele abre mão do sigilo médico, me corrija, doutora Cláudia, se eu estiver errado, e é um dever legal eu fornecer aquela informação. Está lá naquelas 3 situações de compartilhamento da informação médica. Dever legal, justa causa e autorização expressa do paciente. Acho que entra até dever legal e autorização expressa aí nesse item. A gente tem bastante elemento de defesa no que diz respeito às perdas auditivas. Salvo engano, a gente não perdeu, nos 4 anos que eu tenho de Ternium, nenhuma ação que tivesse relação com a perda auditiva. Porque o programa de conservação auditiva ele é bem efetivo na Ternium já há algum tempo. A gente tem um fornecedor muito técnico, uma especialista reconhecida no mercado que toca esse processo. Quando eu tenho um check-up, só para falar um pouquinho do check-up, ele serve também como caso controle. É interessante você fazer essa investigação, doutora Cláudia e doutor Honda, na população que não está exposta, porque eu reforço as medidas de proteção. Com um valor muito baixo, a audiometria não é um exame caro. E quando eu monitoro essa população, eu tenho mais elementos de defesa ainda, porque eu mostro o risco relativo de adoecimento. E em saúde a gente só fala de risco relativo. Fumar tem um risco maior para causar câncer de pulmão do que não fumar? O monitoramento da exposição ou não do ruído me permite ter mais elementos. Só aproveitar 30 segundos para citar o relatório que a doutora Cláudia apresentou da BNT, ele é fantástico. Ele é elemento de defesa para todas as empresas, e no que diz respeito àquela discussão de que a perda auditiva ela é causada não apenas pela via aérea, mas pela via óssea e tecidos, a transmissão residual do tecido por via óssea, do ruído, perdão, por via óssea e tecido, é de 40 a 50 decibéis menor que a transmissão aérea. Se eu tenho um nível de exposição de 120 decibéis, que é avião a jato, turbina, eu caio para 80. 80 decibéis é nível de ação. Você teria que ter mais que 190. Muito mais. Qual é a empresa que tem mais de 190? Só explosão, bomba. Desculpa ter me estendido só nesses 30 segundos. O ministro só esqueceu de colocar isso no relatório. Patrus, só completar. Nós também usamos toda essa documentação médica. Você usa a estatística
Tá bom, você tem ruído. Quantas pessoas tiveram perda auditiva? E das que não estão expostas, quanto você teve? Você pega processo administrativo do próprio INSS. Se você tem agente nocivo, seu trabalhador com certeza pediu o PPP. Com certeza ele foi no INSS pedir aposentadoria especial. Está aí, foi deferido? Porque 100% é indeferido. Então, se você vai buscar esses indeferimentos, você falou, Receita, larga de ser boba. Você está falando que estão pagando lá, mas não estou pagando, não. Você está querendo que eu te pague por quê? Então, toda a documentação da saúde ocupacional é utilizada para a defesa e do RH. Né? Toda a documentação do RH, controle de entrega de documento, tudo que o RH guarda, a gente também tem que usar, né, nas defesas. Gente, excelente. Por mim e pela plateia também, o pessoal está aí até agora, né, no último evento do dia. A discussão foi sensacional. Obrigado, doutora Cláudia, obrigado, Alessandro, obrigado, doutor Ronda. E obrigado a todos que ficaram, tanto aqui presencialmente, quanto online, no nosso evento, vendo esse painel. Um abraço a todos. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao moderador deste painel, Cláudio Patrus. Senhoras e senhores, em nome do SESI Nacional, encerramos as nossas atividades de hoje. Agradecemos o empenho e a participação de todos que nos acompanharam nesses 2 dias de evento. A todos, uma ótima tarde.